E eu acho que isso atesta um pouco. Eu vou dizer ainda que a qualidade dos jogos ainda poderia ser maior. Sim. Eu sinto que vocês emocionaram muito. Principalmente no começo ali, né? Pra caralho. Eu acho que... Emocionaram em geral, tô colocando em geral. Não, eu acho que... Uns mais, outros menos, eu tô ligado. O pessoal... Nas primeiras semanas, o que o pessoal mais pecou foi não entender como é que funciona a comunicação de um time. Tem um time lá que, inclusive, isso aí foi muito cômico, assim, que ficou como o pior time, assim, que era... Acho que os caras perderam com Zekas, LRK, Angel, Sendente e Kishine. E, cara, todo mundo ali saiu querendo se matar, assim. Todo mundo saiu falando que o outro era ruim, sabe? O Kishine saiu como, não, um suporte horrível. O LRK, não, é um suporte que não... É um jungler horrível porque não sabe comunicar. O Angel, cara, não, o mid laner emocionado, ele é muito lixo. Nada a ver com o que mostrou nas próximas semanas. 5 aí, 2 campeões. 2 campeões e o LRK, pra mim, facilmente seria campeão se fosse pra final. Tipo assim, muito distante, né? Isso é muito louco, porque nos 2 grupos que eu fiz pra galera vir aqui, os 2 grupos ficaram falando, tipo, porra, o LRK, a edição fudeu muito ele porque ele ficou de NPC, só que ele era muito da hora, ele era gente... excelente, né? Cara, Ele era muito gente fina, inclusive a LRK vem. Sim. Ele, na segunda leva, a LRK está marcado. não, pô, a nossa comunicação, as gírias que a gente usava lá, metade era, tipo, zoando LRK. Cara, tipo assim, e NPC, não apareceu. NPC, não apareceu. A gente fala entre a gente as paradas, tipo, mas como é que é? E a gente tem que explicar que lá dentro da casa a gente fala isso o tempo todo por causa Sim. do LRK. Enfim, mas eu vou chegar nisso, porque, enfim, vamos falar da eliminação. E da eliminação eu vou falar de 2 coisas. Que, Tem assim, água aí? o meu ponto de vista e depois a minha... Tá aqui. Fica aí. Não sei. É, Não, acabou essa água aí, tem que trazer mais. Se Depois eu vou lá aqui. E o LRK Obrigado. pra mim ele sofreu com um pouco da estrutura do programa, mas a gente Sim. vai falar disso mais pra frente. Até voltando assim um pouco ali da minha entrada, trajetória, sim. né, pra gente começar a falar do ult e até a vida de pro player que vocês falaram que é difícil. Eu gosto de falar de 2 histórias, uma que me motivou a desistir e uma que me motivou a voltar. O que me motivou a desistir? Entrevista do Bang e do Wolf, botlane da SKT, botlane mais vitoriosa de todos os tempos do League of Legends. Eles estão super destruídos. Multicampeões mundial. E eles tinham acabado de sair da SKT depois de 5 anos. E os dois emocionalmente destruídos. A SKT inteira. Aquela SKT foi completamente destruída. Cara, a mentalmente. entrevista deles... Eu chorei lendo a entrevista deles. Pro Ivan Coreia lá. Vocês podem procurar. E eu lembro que sempre que me dava vontade de ser pro player, eu lia aquilo e falava, cara, eu não quero... Se esses caras são os melhores e estão assim, eu não quero isso pra minha vida. Você viu a entrevista do Coma? A do Coma foi pior ainda, pô. O Sim. Coma do Butcher, inclusive o Butcher vem aqui ano que vem, né? Mas aquela SKT inteira ficou Sim. queimada. Não, e é Burnout total. Não, é bizarro, assim. Hoje eu vejo com outros olhos. Eu vejo que, pô, não é porque a trajetória deles foi assim que a minha trajetória no exato. esporte pode ser assim. Exato. E tem um cara também, Jorge Paulo Leman, que não tem nada a ver com esportes, mas que no começo da vida dele, ele é um dos homens mais ricos do Brasil. E eu descobri, lendo ali, biografiazinha dele, não sei o quê, que ele jogou tênis semi-profissional por, sei lá, 1 ano e meio, 2, antes de começar a trabalhar. E eu fiquei, cara, eu vou viver até os 80. Sabe? Se eu quero ser economista é uma profissão de velho, profissão de careca. Sabe? Que diferença faz? Verdade, é profissão de careca. Profissão de Economista novinho é careca. Faria Limer que fica falando, venha pra bolsa. Não, e economista novo tá sempre errado. Touro da... Tem que usar coletinho. Touro Não, Dourado. não, pelo amor Faria de Deus. Limers. Os caras da Faria Lima, assim, então, pelo amor de Deus, eu pensei, cara, de que diferença faz? Sabe, se eu virar economista aos 20, aos 25, aos 27? Não muda, não muda. Cara, não muda. Eu posso ser um cara de muito sucesso onde eu quiser, começando com 30. Sim. Então, assim, essa concepção pô, me deu um gás gigantesco pra voltar. Falar, cara, isso ainda é uma paixão minha. Vou voltar, vou pro ult, vou dar meu melhor. Eu vou mostrar as competências que eu adquiri. Inclusive, vocês falaram de vivência. Uma coisa muito interessante foi que eu tranquei a faculdade depois de 1 ano e eu fui trabalhar como vendedor. Seu pai era vendedor, né? Meu pai era vendedor, tinha um amigo do meu pai que tava contratando. Eu falei, cara, eu preciso de experiência de mundo. Eu fiquei trancado em casa jogando, tava vendendo curso de inglês. Olha só. E aí eu trabalhei ali numa equipe de vendas, eu muito competitivo. Cara, trabalhei, sei lá, 12, 14 horas por dia ali, por 3 meses, fazendo... Fui bem até, fiz, sei lá, boas vendas, assim, para um iniciante. Uhum. Só que aí eu percebi, tipo, cara, lembrando que na época eu tinha 17 anos. Então eu falei, cara, isso aqui tá me dando burnout. Foi ali que eu identifiquei, assim, cara,
saúde mental é prioridade. Eu posso voltar a ser vendedor no futuro, mas agora não é o momento. Só que isso me deu uma referência de vida também do que é trabalhar muito em outra área. E aí, quando eu vejo eu jogando 14 horas por dia e eu lembro de como era o cansaço de eu trabalhar como vendedor 12 horas por dia, não tem nem comparação. Dá uma pegada. Dá uma pegada. E também, óbvio, foi um tempo curto, mas a minha comunicação, o meu entendimento de comunicação, que mudou nesses 3 meses, não tem descrição. Então, assim, e eu acho que isso aproveita também, pô, no pro player, que você tem que comunicar, você tem que convencer o cara da sua equipe, você não pode perder o cliente, né? Você não pode conversar com o seu AD Carry e tentar convencer ele e acabar perdendo. E aí, eu fui pro UT com essa cabeça, sabe? Totalmente competitivo, aproveitando todas essas experiências. E eu acho que eu acabei mostrando isso bastante lá. Como foi sua experiência dentro do UT? Como foi entrar? Como foram as provas? O que é que você achou do programa? Porque, assim, uma coisa que eu falava bastante na minha live, no meu react, é que claramente é compreensível que, no final das contas, aquilo é um reality show. Sim, né? Revelar campeões é, assim, beirando o improvável. É o argumento. É o argumento, exatamente. Perfeito. É o argumento. É o argumento, não é talvez o caminho final. Porque aquele é entretenimento. E aí, das 3 provas que a gente tem, uma coisa que eu sempre falava, falei pro Diogo, falei pro Takeshi, né, que pra mim, combate, preparação, precisão. Pra mim, o combate era o que valia, preparação e precisão era o meme do meme do meme, mas precisava estar lá porque era reality show, era entretenimento. O precisão tem uma justificativa. Então, porque, ó, eu tenho uma amiga. Eu tenho uma amiga que trabalha Você não com gostou TV. de jogar os precisão? Gostei. Gostar é diferente de ser útil. Não, mas Então, útil, pô. mas ó, eu vou falar a minha visão. Inclusive, o Ranger fala, no primeiro episódio que ele dá o react, ele fala, pô, isso aí é tudo muito legal de assistir, mas o que conta mesmo é o combate. E quando eu entrei na casa com essa cabeça. Eu entrei na casa com a cabeça errada, já digo agora, mas assim, eu entrei na casa pensando, cara, eu quero ser jogador profissional, eu vou brincar, eu vou me divertir, eu vou interagir com as pessoas, com os colegas, que é importante no preparação. Toda preparação, o meu foco era integração com os colegas, desenvolver um relacionamento legal com o pessoal. Inclusive aquele do Chofa. Cara, o Chofa tá perdendo, eu tô me divertindo. Eu tô dando risada, eu apoio o Chofa, eu fico abraçado com o Chofa ali quando ele tá cansadão. Porque pra mim aquilo ali é um momento de descontração. Eu super concordo. É. Mas assim, o meu problema com precisão e preparação é que eles valem ponto pra te desempenhar. Eles existirem é incrível pra esses aspectos. Pra integrar o cara, pra desenvolver uma comunicação, Mas pra aí que dar tá. ele uma outra visão. Mas aquilo te avaliar é uma parada inútil, tá ligado? Mas é a regra do- descobri mas é a charada. regra do jogo. Exatamente. A regra do jogo é essa, eu acho uma regra ruim, né? Sim, mas eu entendo ela existir. Mas aí completamente. por isso que eu acho que assim, a partir do momento que tá na regra, é que nem quando você vai se inscrever em qualquer campeonato de qualquer coisa, tem um regulamento, você assinou embaixo, você tem que levar a sério pra caralho. Eu não tô falando deles, eu tô Sim. falando do ult. Sim. Essa é uma crítica para o ult, tipo assim, mantenha isso, porque precisa manter, só que baixa o peso. Eu ia falar exatamente Sabe? isso. E aí a minha crítica... Mas aí, tinha muito peso? Igual. É E aí, igual? respondendo ao Prieto, exatamente. Vocês sabiam das pontuações de vocês lá? Não, esse pra mim foi o maior problema do ult e a minha grande frustração com o ult foi a falta de transparência. Porque eu acho que até expõe o próprio ult, os próprios especialistas. Porque assim, se pra gente, a gente foi claro pra gente que a gente tava sendo avaliado o tempo todo, até na preparação. Mas pra mim era assim, era 80% o combate, 15% precisão e 5% preparação. É critério de desempate, sabe? E Pra aí... mim o ideal era tipo 80-10-10. vai. Exato. E é assim, Mas aí... Vai. Não sei. Mas aí... Fala. Fala o que Não, você tava pensando. não. Assim, deixa eu. O que eu acho. Por exemplo, esses tempos. Vários episódios aqui, a gente falou a respeito de problemas com times com muitos talentos, times só de campeão, de macaco velho, que não consegue durar mais que um ano. Eu acho que aquelas provas ali do meme, que pra mim são meme total, são boas pra avaliar esse tipo de coisa. Expunha muitas pessoas, personalidade, garra do cara. Eu acho que sim. Então, cada um tem a sua opinião. Eu acho completamente mas, assim, não. Eu acho que tinha que ter menos. Tinha que valer menos. Porém, tem que valer. E assim, eu concordo Valer que pra tem que todo valer. mundo a pontuação tinha que aparecer. O que eu acho. Talvez com a pontuação que foi criada antes, o jogo podia estar
desbalanceado. Então, mas Como assim? pra mim, a maior crítica... Sei lá, porque teve gente que ganhou muita coisa no começo. Dependendo da pontuação, o cara já era campeão no. Já era inalcançável no segundo episódio. Então, mas aí bota um Não, peso maior não- nos jogos finais. Assim, dá não, pra tem, resolver, não tem como entendeu? ser inalcançável pelos cálculos ali. Tipo, não tem como Tem. ser inalcançável em 2 episódios? 2 não dá, Em pô. 4 tem. Em 4, mas 4 é bastante coisa. 4 é mais Mais do ou que menos. metade. Vamos lá. Foram 8 ou 7? 7. 4 é mais do que a metade, pô. Eu sei, Pô, mas mas vamos aí com você calma. não quer, mas Vamos você com já calma. sabe quem Primeiro. tá na final. Vamos lá, primeiro. Então. Ah, você fala pro entretenimento. Isso. Ah, mas você pode revelar pra eles. Então, E aí no final revela tudo. Mas aí o cara Então, larga a mão, né? Não posso Exatamente. mais. Então, mas calma. Depende. Porque assim, também isso é coisa que eu aprendi muito na Riot, por exemplo. Quando você tá muito seguro, você pode baixar sua guarda. Ó, posso Tá falar? ligado? E aí quem tá atrás O pode te comer. O que eu enxergo como participante, tá? O maior problema não é nem o formato. Porque formato você muda. Sim. Sabe? É igual campeonato de card game. Cara, você testa o formato X, formato Y. Pra mim, o maior problema disso foi a questão da transparência. Porque nenhum dos 20 participantes achava que teria peso igual. Nenhum, Ah, sabe? não entendi. Eles falaram, ficou ambíguo, entendeu? Você podia ter interpretação. A gente sabia que estava sendo avaliado o tempo todo, mas em nenhum momento foi dito, cara, as provas têm o mesmo peso. Aham. Então, isso foi uma coisa que eu fui descobrir depois. Inclusive o meme, que ficou, eu perdi porque eu não sabia jogar xadrez e boia. Depois eu descobri que é verdade. Tem uma dúvida. Em que página que você tava daquele livro de xadrez? Cara, eu tava Na 2? Eu não li nenhum capítulo do livro. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Aquele livro eu ganhei de presente. Eu não jogo nada de xadrez. Eu li aqui. Eu Você peguei. devia ter explanado isso do começo do rolê, né? Não, mas esse é o ponto. Eu peguei aquele livro porque eu pensei assim, cara, eu nunca leio esse livro porque sempre tem coisa mais legal pra fazer. O Ult é um reality show que eu não tenho celular. Eu não tenho. Eu posso ficar sem computador. Pode ser o único momento da minha vida que, se eu não quiser falar com ninguém e eu quiser ficar sozinho, eu não vou ter nada pra fazer. Vocês Então eu vou ter um não livro de podiam usar xadrez. celular, mas vocês podiam jogar solo kill o dia inteiro? Não, a gente tinha que revisar o computador. Então tinha momentos que não podia jogar Revezar. solo kill. Isso É. é de propósito. Isso é proposital, né? Tinham Pra- quantos computadores na casa? Eram os 10. Não, isso aí foi ok. 10 e 20 Não, pessoas. tinha 20. Tinha 20, só que os que eles podiam usar pra sala de treino eram só 10. Exatamente, Tá, exatamente. 10. Mas aí depois quando a galera foi saindo, quando sobrou, por exemplo, só 10, Sim, eles podiam eles têm sentar e mais ficar lá o tempo. tempo inteiro? Sim. Tá. Mas. Mas não tempo sei. Era inteiro mais entre numérico, aspas. né? Era mais É o numérico. tempo inteiro entre aspas, porque eles tinham uma rotina fixa lá. Não, o tempo inteiro que eu falo quando todos estão sem fazer nada, que posso estar coçando o Sim. saco ou jogar. Posso jogar. Sim. Pode, mas beleza. isso aí, inclusive, tinha gente que, por exemplo, o Lux e a Luna praticamente não jogavam solo kill. Foram os que menos jogaram lá na casa, porque eles acreditavam que era melhor eles ficarem conversando sobre o jogo no Aham. grupinho do que treinar. Então, Cada um tem uma quem metodologia. quis jogar mais solo kill? Eu, Zecas, o Fizz. Jogou muito. Eu, Doppler. Tá, Enfim, quem ok. jogava, jogava bastante. Mas, enfim, terminando essa questão de pontuação, vou voltar ao negócio Eu que nem eu falei falei. antes. Não, mas vou voltar a falar um negócio... Terminando a parte dele aí. Terminando a isso minha é- parte de transparência e vou voltar à parte do LRK. Cara, se vocês veem o LRK, primeiro, o Lux, por desempenho individual, já estava garantido na final. Naquela semifinal, no episódio 6. O Lux já estava garantido na final, aos meus olhos. Ah, episódio 6 era, porra, semifinal, caralho. Sim, então, então é semifinal. muito ponto. Mas entrou no tudo bem. 6 garantido. Ele já entrou no 6 garantido. Então Ah. a competição era entre o MR e o LRK. O que aconteceu com o MR no sexto episódio? Ganhou o bagulho. Ele ganhou- Calma, é. ele ganhou a prova de resistência. Não, ele ganhou 33% da prova de resistência. Ele ganhou na sorte. Inclusive, eu falei isso na live, Ó. que se fosse no Big Brother, ele perdia. Ó. Porque no Big Brother é proibido resolver prova de resistência com sorte. Então. E eu tava na expectativa, assim, na hora que ele Cara. descesse, vinha uma voz. Vocês três foram desclassificados porque bateram 0-1, quem ganhou foi o último que saiu de verdade na resistência. Mas eu acho que tinha que ser isso. Porque assim, o MR ganhou na sorte e essa prova de resistência não foi uma prova normal, foi duplicado. Porque ele ganhou nota máxima no preparação e precisão. Sim. Então assim, olha isso, imagina que são 3 provas. Ele chegou com 100, 100. O Lux estava garantido na final. Ele chegou com 100, 100, só tinha que jogar o combate. E o LRK teve que fazer as 3 provas. Então, o LRK, ele foi eliminado num para o ímpar, num 2 ou 1. Cara, pra Será? mim isso foi Mais bizarro. ou menos, Pra mais mim ou isso menos. foi bizarro. Por Temos, mais Mas que eu um sei. jurado aqui, temos um jurado. Ó, vamos fazer quando essa teve- questão aqui pro Mas Thiago peraí, Maia. deixa Se Renan. você pegar... eu aposto que se ele pegar nos números, ele vai contar e ver. Cara, o cara já tava eliminado por construção quando o MR ganhou para o ímpar. Não.
Ou se, mas mesmo que ele Pior que não. mas mesmo que ele Se fosse, a gente tivesse, fala. era Pode perguntar. Ó, isso era o muito Cami próximo não vai também, assistir então. isso, tá Mas aqui. era muito Porque são próximo. 100. Vamos com calma. 200 pontos. Ó, ele Vamos ganhou com calma. 3 provas, ele ganhou nota máxima em 2 já. Não, vamos Deixa com eu calma. 2-1. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você falar dos pontos, rapidão. Os pontos eram 100% determinantes ou uma avaliação subjetiva prevalecia? Se precisasse, a gente podia fazer isso, mas a gente não precisou. Vocês olhavam os pontos. Era ponto. Pelo que eu sei. E nem foi o Diogo, tipo assim, e também não foi o Takas, né? Não, mas tipo, assim, se precisasse de ter subjetivo, a gente tinha essa carta na manga. Mas tipo- foi 100% ponto. Foi. Ponto. Não teve eles mandaram como. pra final o MR que não tinha ganhado um jogo do Lux Então, no reality inteiro. mas assim, primeiro que, qual que é a parte que vocês não pegam da produção? Importante, isso é importante. Essa visão. É. Essa visão é importante. É o Primeiro ult, a avaliação era como? Não, sem perguntas. Ah, explana, porra, explana. Não vou explanar, Sem só que eu tô... questionário do Não, jogo. não. Eu sempre Não, mas respondo isso é errado. importante. Era aberta, E aí eu mostrava. fico parecendo uma... Não, Eu aí não que tá. lembro, eu faço a O menor primeiro... ideia. Então, exatamente, as pessoas não Ah, lembram. lembrei agora que você me contou. Tá. O primeiro ult, a avaliação era 100% a gente votando. Era tipo toque de caralho. Era tipo... Era consciência. E aí, quem vai? Você quem? Não, É, eram sei 4. quem. Éramos Entendi. 4 juízes. Juízes, entre aspas, né? Porque juiz naquele momento, mas 2 que eram... por exemplo, os 3 hoje lá eram os... A gente chamava de, agora nesse... Especialistas? Mas não era assim no primeiro Aham. ult. Eram 2 que eram os mentores, que era o Isso. Takeshi Okami, e 2 especialistas, que Isso. era eu e o GBR. Então, quando chegava na hora de votar, era votação, tanto que dava problema, porque já era 4. Então teve situação que já votou 2-2, a gente teve que quebrar o pau pra decidir. Não tinha ponto. Era Super. super subjetivo. E aí, o que acontece nessa edição? A gente falou, nessa edição, vamos colocar uma coisa nova, Matemática. que vai ser a pontuação. Vai ser uma coisa nova pra essa edição. E é exato. Aí não tem isso. É exato. É 1 mais 1 é 2. Só que, quando você adiciona uma coisa nova, além da casa ser 2 vezes o tamanho, além de tudo ser 2 vezes maior, além dos patrocinadores ser 2 vezes... Você fala, pô, tem algumas cautelas que a gente tem que ter com a pontuação, porque a gente não sabe que vai dar certo ou não, porque a gente nunca fez. É a primeira vez. Pode ser um Sim. desastre, né? Então, Gente, pode ter... Faltou acionar um especialista em board game. Não, Exato. mas não é uma questão... Na hora, Esses acredite. malucos aí manja só de incentivos. olhar e falar, Não, mas isso reality- aqui no mas round reality- tal... Com a Jambô editora. Cara, mas não tem como, não pode ter uma margem de erro. Calma, mas uma pergunta séria, Diogo. Isso aqui pode ir Eu tô pra te- thumbnail. não, já é o primeiro ponto. Pergunta séria. Não bateu em nenhum momento na cabeça de vocês que era estranho a pessoa ganhar o mesmo ponto por jogar boy e jogar LOL? Então, sim e não, porque se você não pegou, não tinha só a pontuação. Que pelo que você ganhava, te dava vantagem no outro. Então, tipo assim, é um bagulho que é, sei lá, principalmente o... Primeiro que, o pessoal fala, jogou... Boia. Teoricamente, você tinha 66% da nota do programa com LoL. Por quê? Porque o precisão é LoL. Pode falar o que for, ele jogou. Não, É LOL, claro, Não, é LOL, mas mas é um LOL que Não. é praticamente inútil. Não é, mas Chepe, eu concordo. Tanto que, se você somar precisão e combate, eu estava empatado com o Doppler, com a maior vitória da casa, e os outros 4 eliminados eram os com menos vitórias em LoL da casa. Os outros 4 eliminados. Porque, por exemplo, o Precisão era tipo, prova do aronguejo, prova do dragão. É LOL. Só que, tipo assim, você vai fazer uma comp que você nunca vai jogar dentro do jogo. Você vai comprar itens que você nunca vai comprar dentro do jogo. Então, é por isso que eu falo que é inútil. Mas mostra a adaptabilidade Não e mostra, inteligência. Não mostra, Não, cara. mas, gente, é Você, a mesma- coisa, tipo assim, ó. A prova agora é de fazer gol. Beleza, vou sair dando murro na cara de todo mundo e fazer o gol. Isso nunca vai ser aplicado Mas é, dentro do futebol. mas é um fundamento. Bater, tirar o gol é um fundamento. É mais próximo de LoL do que a boia. Mais próximo de LoL do que a boia, com certeza. Eu vejo valor nessas Foi provas. que eu vi o BRTT falando, inclusive, esse argumento que eu roubei do BRTT, né? Que foi uma coisa que ele falou, tipo assim, você nunca vai pegar essa comp, você nunca vai comprar esses itens, você nunca vai fazer isso. Então, assim, Mas- isso é uma situação impossível que não vai te ensinar nada. Ensina porque sim. você... Ensinar o quê? Você nunca vai se comportar Você quer- daquele você quer jeito. escutar Não, eu? ó, eu acho que avalia. Eu acho que essa prova foi o que eu mais me diverti. Porque nesses casos não tem fórmula pronta. Exatamente. O cara não vai copiar a comp que ele viu O pessoal tá fora, lá Água fora de coco? do combo. Ah, não. Do combo, do coco. lá fora. Ah, tá. Não, então, ó, o que eu vou dizer é minha opinião. Concordo 100% que se for transferir para um competitivo, nada a ver. Mas, a partir do momento que você põe uma situação única, justamente que o cara nunca viveu, você entende que o cara, por exemplo, conhece os itens, ele pode talvez usar itens, fazer uma build que resolva aquele... Porque assim, você colocou um novo problema.
O problema dele não é junte com seu time e destrua o Nexus inimigo. Junte com seu time e mate 5 dragões. Então você tem que, naquele momento, não sei quanto tempo eles tinham de se preparar, eles falaram assim, que campeão dá mais dano em dragão? Sim. Que build que eu faço? Em quanto tempo nasce o primeiro dragão? Depois, entendeu? Você vai colocar mostrar que o cara tem um conhecimento além do que de que copiar builds e jogadas consolidadas no cenário competitivo. Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu acho que existem conhecimentos, vários conhecimentos na vida e alguns deles são completamente inúteis em algumas situações. Como por exemplo, aqui pra gente fazer esse podcast, não adianta nada se você fosse um PhD em astrofísica. Ia ser mó da hora, ia ser mó da hora. Ia ser legal. Não, Não, ia mas adiantar você- de mas nada. você- Então mas você assim, entende, por mais que Chefe, você que- tenha essa inteligência, isso nunca vai ser aplicado no LoL. Mas- Pô, mas Chefe, o cara entender ó, o mínimo, entender o jogo como um todo vai ser sempre ó, importante. ah, no claro. LoL. Chefe, eu acho que, Porque o eu acho meta que muda a vale, cada assim. 15 dias. Tanto Sim, que sim. foi consistente. Inclusive, isso aí foi uma coisa que eu parei pra analisar, assim. Foi consistente. Você pega, soma as duas provas de League of Legends, de precisão e combate. Se você soma, o ranking dá praticamente o ranking de elo das pessoas. Eu sei eu peguei o APG de todos ali da casa. E, tipo assim, se você soma... Depois, até a 5ª semana que foi até onde eu fui. Se você soma o número de vitórias e derrotas lá, você faz um ranking. Pá. Dá praticamente... dá muito verossímil. Dá perfeitinho assim o ranking das pessoas, dos melhores jogadores e dos piores. Divide bem. Eu acho que a prova de pressão vê muita coisa. Inclusive, pô, uma coisa que eu me diverti muito foi a prova de First Blood. Que é... eu, por exemplo, eu peguei Brown. E aí eu fui lá, eu tava lendo item de suporte e falei, cara, eu não preciso de ouro. Eu vou Sim. comprar um rubi de vida. E aí eu simplesmente cheguei na lane com 120 de vida a mais do que eu teria se eu comprasse o item no automático. Claro. E isso mudou completamente a forma que eu podia jogar. E tipo assim, não só isso é divertido, isso mostra a qualidade minha como player de criatividade, como permite também, eu acho que permite que todo mundo se expresse muito bem. Eu sou super defensor da prova do precisão. Pra mim, o preparação que não podia ter o peso que teve. Essa foi... É justo, todo Só mundo tem isso. posições Sim, aqui, então, né?